Pensar o ciclo de uma política pública significa considerar pelo menos essas 5 etapas que estão colocadas aí. Existe consenso, professor? Não. Talvez vocês vão encontrar em outro texto, um outro desenho, uma outra forma de olhar para as políticas públicas, mas basicamente são essas 5 etapas, as principais etapas ou as mais recorrentes para pensar o desenho de uma política pública. A definição da agenda, que é aquele ponto que está mais no alto, ela é central. Por quê? Porque é quando é definido que tema vai ser discutido, que tema pode se tornar uma política pública. E aí os caminhos são muitos. Quando a gente tem um problema latente, como foi a pandemia, como foi em 2018 aquela crise da segurança no Rio de Janeiro, que exigiu uma intervenção militar, como foram as tragédias ambientais de Brumadinho e de Mariana, o tema entra na agenda porque aconteceu algo que faz com que ele deva compor a agenda e precise ser analisado. Mas fora desses temas, tem uma série de grupos que lutam por compor esses temas. Tem os próprios partidos políticos, tem os empresários, tem a população mobilizada por meio de movimentos sociais, de organização da sociedade civil, de conselhos de políticas públicas, de outras formas, como os protestos, as manifestações, que exercem pressão para que um determinado tema entre na pauta. O processo de formulação, que é a segunda etapa, é isso que eu acabei de dizer para vocês, que políticas de Estado e políticas de governo são diferentes. Independente do tempo, independente da finalidade, independente de quantos grupos sejam envolvidos, eles sempre levam a uma tomada de decisão, que teoricamente, ao menos, é a escolha de qual é a melhor proposta, qual é o melhor caminho, qual é a melhor resposta ao problema que foi colocado como ponto de agenda, que é aquele problema que precisa ser enfrentado. A partir do momento que é tomada uma decisão, nós avançamos para essa etapa de implementação. A implementação nada mais é do que colocar a política pública em pauta e colocá-la em prática. Ou seja, vamos executar, vamos ver o que é possível fazer para que seja respeitado, então, aquela demanda social que levou ao início do ciclo para a definição da agenda. A partir do momento que se coloca uma política pública em implementação, existe também o seu acompanhamento. E a partir do seu acompanhamento, é possível avaliar o funcionamento dessa política pública e oferecer um tipo de feedback para o poder público, no sentido de dizer, olha, essa política pública que foi criada, ela funcionou, ou não, ela não funcionou, ela não deu conta do problema que estava posto, ou ainda, ela funcionou, mas ela gerou outro problema. No caso do auxílio emergencial, a gente está falando de uma política de governo que funcionou, apesar de ser incipiente, do valor não ser um valor tão alto, mas gerou um outro problema, que foi o problema para os cofres públicos. E aí, repensar o ciclo, ou seja, vamos pensar um outro desenho para o auxílio emergencial, levou à definição de novos valores, ao estabelecimento de outros critérios, a definição de que não há um valor único para grupos que têm perfis distintos, ou seja, as coletividades que podem ser atendidas por esse novo auxílio emergencial, digamos assim, são diferentes daquelas do primeiro.